Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de Tecnologia das Construções 1. Vamos continuar nosso tema Fundações. Para relembrar, qualquer estrutura feita ou adaptada pelo homem que tem a função de transmitir cargas da superestrutura para o solo, compatibilizando as deformações, é denominada fundação. Nós vimos na aula passada, vamos fazer uma rápida revisão da aula passada sobre as fundações. Nós vimos que as fundações podem ser classificadas quanto à transmissão das cargas, em primeiro lugar, e podem ser subdivididas em diretas e fundações indiretas, sendo as diretas aquelas que transmitem a carga diretamente pela base por compressão. Então, nós temos os exemplos aqui, sapatas e tubulões, que nós podemos ver nas imagens. E também as fundações indiretas, que são aquelas que transmitem a carga por atrito lateral e pela base por compressão também. E temos um exemplo das estacas. Nós vemos aqui na imagem, representadas pelas setas vermelhas, então nós temos aqui essas setas pequenas na lateral, representam o atrito lateral dessa estaca, e nós vemos aqui essa força representada na parte de cima por uma seta vermelha, que é uma força de compressão também pela base da estaca, que também tem uma reação na parte, né, da sua base por outra seta vermelha única. Então, a classificação quanto à transmissão das cargas pode ser direta e indireta. E a outra classificação é quanto à profundidade da cota de apoio, que aí podem ser, né, fundações rasas ou profundas. Então, a gente tem aqui dois exemplos para vocês saberem: a fundação rasa, que também pode ser chamada de superficial, e a fundação profunda, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a classificação quanto à transmissão das cargas, as fundações diretas ou superficiais, tá? Fundação superficial é um elemento de fundação em que a carga é transmitida ao terreno pelas tensões distribuídas sob a base da fundação. E a profundidade de assentamento em relação ao terreno adjacente e à fundação é inferior a 2 vezes a menor dimensão da fundação. A gente vai ver isso daí um pouquinho mais para frente, tá? O que caracteriza principalmente uma fundação rasa ou direta é o fato da distribuição da carga do pilar para o solo ocorrer pela base do elemento da fundação, como nós já falamos, sendo que a carga aproximadamente pontual nesse pilar é transformada em carga distribuída, num valor tal que o solo seja capaz de suportá-la. Outra característica da fundação direta é a necessidade da abertura de uma vala, de uma cava de fundação, para a construção do elemento de fundação no fundo. Então, nós temos aqui, eu vou voltar um pouquinho para vocês, nessa imagem, para vocês identificarem aqui, ó, ela do lado esquerdo, tá? Nós temos aí uma sapata, né, um exemplo de fundação direta, que a gente vai ver mais para frente também. Precisou se abrir uma vala, uma cava para essa fundação. Vemos também uma força concentrada F no pilar, que é disposto de forma distribuída na base dessa sapata por compressão, tá? Então, isso que a gente falou ali naquele texto. Então, quando a gente fala sobre a classificação quanto à transmissão das cargas, a gente vai falar um pouquinho agora sobre essa fundação superficial raso-direta, né, que nós já falamos aqui as características dela, que precisa, né, que seja aberta uma vala e que a carga concentrada, ela é distribuída sobre a base da fundação. Outra coisa que foi falado também aqui é que a o que caracteriza principalmente uma fundação rasa ou direta é o fato dessa distribuição da carga, já falamos, inclusive, a carga do pilar para o solo ocorrer pela base do elemento da fundação. Então, nós temos aqui a imagem, né, de uma sapata, que é mais um dos exemplos que nós vamos falar sobre fundação direta, tá, pessoal? Vamos começar, então, com um tipo de fundação superficial denominado bloco.
O bloco é o elemento de fundação superficial de concreto, mas também pode ser, né, de pedra, tijolos maciços, né, concreto simples ou ciclópico, que é dimensionado de modo que as tensões de tração nele resultantes sejam resistidas pelo próprio material, ou seja, pelo próprio concreto, sem necessidade de armadura. Então, ele também pode ter suas faces verticais, inclinadas ou escalonadas, e apresentar normalmente em planta a seção quadrada, retangular ou trapezoidal. Como eu disse anteriormente, eles podem ser em pedra, tijolos maciços, concreto simples ou concreto ciclópico. Aqui eu evidencio também para vocês que a dimensão mínima em planta não devem ter dimensões, os blocos não devem ter dimensões inferiores a 0,60 metros. A profundidade mínima nas divisas com terrenos vizinhos, salvo quando a fundação for assente sobre rocha, tal profundidade deve ser inferior a 1,50, né, 1,50 m. A profundidade mínima dos blocos também, em casos de obras cujos blocos estejam majoritariamente previstos com dimensões inferiores a 1 m, essa profundidade mínima pode ser reduzida. A cota de apoio de uma fundação deve ser tal que assegure que a capacidade de suporte do solo de apoio não seja influenciada pelas sazonalidades do clima ou alterações da umidade. Aqui nós temos umas imagens de um bloco com seção quadrada, né, em planta, como a gente falou, porém na sua vertical ele é escalonado, e na direita um bloco retangular em planta também para vocês verem como um projeto, né, um pequeno detalhamento aqui, uma parte do detalhamento para vocês. Agora nós vamos falar sobre um outro tipo de fundação superficial, que são as sapatas. A sapata é um elemento de fundação superficial de concreto armado, que é dimensionado de modo que as tensões de tração nele resultantes sejam resistidas pelo emprego de armadura. E essa armadura ela é especialmente disposta para este fim, ou seja, para resistir os esforços de tração. A sapata, ela, falando do lastro, todas as partes da fundação superficial, rasa, direta, em contato com o solo, deve ser concretada sobre um lastro de concreto que não tem necessidade de ser estrutural, com no mínimo 5 centímetros de espessura a ser lançado sobre toda a superfície de contato com o solo, com a fundação. Então, antes de concretar uma sapata, deve se preocupar com a execução de um lastro de concreto não estrutural que tenha no mínimo 5 centímetros de espessura para que seja lançado, né, e toda a sapata ser concretada sobre a superfície em contato com o solo da fundação. As fundações com cotas diferentes, então, no caso de fundações próximas, ou seja, das sapatas próximas, porém situadas com cotas diferentes, ou seja, uma mais baixa e outra mais alta, a reta de maior declive que passa pelos seus bordos deve fazer um ângulo alfa com os seguintes valores. Então, olha a diferença na imagem da superfície da sapata de maior altura com a sapata de menor altura. Letra A. Em solos que sejam pouco resistentes, esse ângulo alfa ele deve ser maior ou igual a 60 graus. Nos solos mais resistentes, esse ângulo alfa deve ser maior ou igual a 45 graus. E nos solos onde tem muita presença de rochas, esse alfa ele tem que ser igual a 30 graus. Tá? São cuidados que se devem tomar na hora de concretar, executar uma sapata. A classificação das sapatas quanto à rigidez, de acordo com a NBR 6118, nós temos aí as sapatas rígidas, que são as mais utilizadas e dispensam verificação à punção, e nós temos as sapatas flexíveis, que são menos utilizadas, com pequenas cargas, solos pouco resistentes, e a verificação à punção é obrigatória, de acordo com a norma. Sapatas, elas se dividem em alguns tipos. Então, nós temos aqui o tipo de sapata isolada, que é a mais comum, que a maioria de nós conhece, que recebem as cargas apenas por um pilar, tá? A gente pode ver pelas imagens aí em planta, né? E também temos aí a solução preferencial, ela é a mais econômica,
né? Então, o centro, né, da seção do pilar deve coincidir com o centro da sapata. Então, é uma seção genérica. Então, a gente pode ver ali, ó, já está identificado ali para vocês verem na imagem o lastro de concreto que a gente falou, e nós podemos ver aí em planta, né, que recebem as cargas apenas de um pilar. É a sapata mais comum que todos nós já vimos em alguma construção. Aqui nós temos uma imagem, né, das sapatas isoladas para vocês poderem ver como ela é feita. Então nós temos aqui, ó, uma vala aberta, como nós falamos também no início da aula, e nós temos a concretagem, armação, escoramento aqui de um elemento de fundação sapata isolada. Aí nós temos também um outro tipo de sapata, que é denominada sapata associada, ou seja, ela é mais comum porque ela tem mais de um pilar. Então, quando vocês têm mais de um pilar que precisa que os esforços sejam, né, repassados para a fundação e eles sejam próximos, é mais comum utilizar essa sapata associada. Então, quando há pilares muito próximos, ou seja, superposições isoladas, necessidade de uma viga de rigidez. Então, nós temos aqui, ó, em planta, os dois pilares, faz-se a união, né, dessa viga de rigidez, ou seja, da sapata associada, também tem o lastro, para vocês identificarem o lastro de concreto não estrutural sobre toda a base da sapata. Então, quando tiver dois pilares muito próximos, a solução é a utilização de uma sapata associada. A sapata corrida, né, ou sapata associada é sujeita à ação de uma carga distribuída. Não, desculpa, a sapata corrida é quando existe uma parede estrutural, né, uma ação de uma carga distribuída linearmente ou de pilares ao longo de um mesmo alinhamento. Então, elas recebem cargas de muros, paredes, né, que são elementos alongados, cargas verticais distribuídas em uma direção, dimensionamento à flexão, lajes armadas em uma direção, e verificação à punção é desnecessária, porque ela tem ação distribuída. Então, essa sapata corrida, ela tem a concretagem feita de uma forma só, né, no linear, e ela possui uma carga longitudinal, né, de pilares ao longo dela, ou cargas de muros e paredes. Aí ainda temos sapata de divisa. As sapatas de divisas, né, como vocês podem ver, elas precisam aí, elas têm a necessidade de uma viga de alavanca, né, ou de equilíbrio, ou seja, elas são utilizadas em divisas de terreno quando o centro, né, do pilar não coincide com o centro da sapata. Então há necessidade de fazer uma viga de alavanca. Então a gente percebe aqui essas sapatas de divisas, né, com a utilização dessa viga de alavanca. Aí nós entramos em outro tipo de fundação superficial. Então, nós vimos os blocos, nós vimos as sapatas e agora nós vamos ver as vigas de fundação. As vigas de fundação são elementos de fundação que são confeccionados em concreto armado também, calculadas de tal forma que suportem a carga transmitida por paredes ou pilares de grande comprimento e aproveitem ao máximo a resistência do terreno de fundação. Então, utiliza-se para tanto módulo de reação do terreno que observação, se a viga de fundação não for confeccionada em concreto armado, mas sim em concreto ciclópico ou com pedras de mão, que também pode ser executada, né, argamassadas, a viga de fundação passa a se chamar de baldrame, tá? Então essa é a famosa viga baldrame que a gente conhece. Aqui uma identificação, né, de imagem, então a gente tem os esforços solicitantes, cargas concentradas ou uniformemente distribuídas, como a gente falou, pilares largos, né, ali com grandes comprimentos, na verdade, e que são distribuídos sobre essa viga de fundação, as vigas baldrames. A gente tem também aqui as cintas de fundação, que são fundações confeccionadas em concreto pobremente armado e destinadas simplesmente a fazer a amarração de blocos ou sapatas de pequenas obras. Elas também podem se destinar, em alguns projetos, a receber cargas de paredes do pavimento térreo. Então, a gente tem aí as cargas, né, da alvenaria, a própria cinta e a fundação. Aí nós temos também o radier. Aqui as cintas de fundação ficou erroneamente nessa apresentação aqui dessa página, mas nós temos o radier, o elemento de fundação superficial que abrange parte ou todos os pilares de uma estrutura,
distribuindo, né, os carregamentos. Quando a soma das cargas da estrutura, dividida pela taxa admissível do terreno, excede a metade da área a ser edificada, geralmente é mais econômico reunir as sapatas em um só elemento de fundação, que toma o nome de radier, que é uma laje, né, de piso ali que a gente comumente também vê em casas pequenas. Pode-se considerar também quando a área das sapatas ocuparem cerca de 70% da área coberta pela construção, ou quando se deseja reduzir ao máximo os recalques diferenciais. Então, se você tem lá uma planta baixa de uma casa, e essa planta baixa, quando você analisa a estrutura dela, você tem várias sapatas muito próximas e que vai ter que fazer a escavação das valas das sapatas, a concretar, colocação ali do lastro, a confecção do lastro de concreto não estrutural, aí depois a concretagem, todo aquele cuidado para fazer as sapatas. Então, quando a gente vê que a área dessas sapatas ocupam cerca de 70% da área coberta, ou seja, uma bem próximo da outra, aí é mais vantajoso executar o radier. Então, recorre-se a esse tipo de fundação quando o terreno é de baixa resistência e a espessura da camada do solo é relativamente profunda. Esse tipo de fundação envolve grande volume de concreto, é relativamente onerosa e de difícil execução. A gente até já viu, porque na hora da concretagem dessa fundação, todas as instalações de ordem hidráulica e hidrossanitária têm que estar já perfeitamente posicionadas para que haja concretagem. Então, pessoal, assim a gente encerra essa parte que nós começamos hoje das fundações superficiais, rasas ou diretas. Aí na próxima aula nós vamos dar continuidade. Então, só para fechar, nós vimos aqui os blocos, deixa eu voltar aqui para vocês memorizarem um pouquinho. Nós vimos aqui, ó, os blocos de fundação, nós vimos também as sapatas e os tipos e as classificações de sapatas. Então, a gente tem lá as sapatas isoladas, que são as, né, que recebem as cargas de apenas um pilar. Nós temos as sapatas que são associadas quando nós temos 2 pilares muito próximos. Nós temos as sapatas corridas quando recebem carga, por exemplo, de uma parede, né, então a gente já faz uma sapata em toda a extensão dessa parede. Temos as sapatas de divisa, né, que são em divisa do terreno, que precisam aqui de uma viga alavanca para resistirem aos esforços. Aí nós falamos sobre as vigas de fundação, que a gente conhece como viga baldrame, falamos sobre as cintas de fundação e falamos sobre o radier, tá? Então, na aula que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre as fundações profundas, tá? Até a próxima aula, pessoal.